Shalom, shalom. Quero deixar uma palavra para você bem rápida nesse Dia das Mães. A palavra de Deus diz assim, que a gente tem que ensinar o menino, o filho, no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar. Nesse dia tão especial, eu quero que eu e você venha refletir e que nós venha entender qual é o nosso papel. Que eu e você venha entender o real sentido de ser mãe. Ser mãe não é só dar à luz. Ser mãe não é só ser genitora, não é só parir, não é só pôr no mundo, não é isso. Ser mãe é uma das missões mais importantes que o Senhor Jesus, ele deixou na terra. Para o homem ele deixou a missão de prover, mas da mãe ele deixou de ensinar. Nós somos a sacerdotisa do lar. Nós é quem caminha as próximas gerações. É nós que influenciamos e que moldamos o caráter dos nossos filhos ou da nação, dos jovens. Então, as futuras gerações, ela depende de nós mães hoje. E eu quero que você venha refletir que ser mãe não é só receber uma flor ou ser chamada de mãe, mas que você e eu venha entender que ser mãe tem uma missão muito importante. Qual que é a minha e a sua missão? A nossa missão é apresentar Cristo aos nossos filhos. A nossa missão é apresentar Cristo às próximas gerações. Aonde? Aonde a gente estiver inserida. Na casa, no lar, numa creche, numa escola, perante a sociedade. Então, ser mãe é mais que você criar um filho, é mais do que você sentir as dores de parto, é mais do que você ser chamado de mãe, é mais do que você ser lembrada nessa data. Todos os dias eu e você temos que ter em mente que nós estamos em uma missão. Qual é a nossa missão? Apresentar Cristo à nossa família, aos nossos filhos. Que nós venhamos entender que nós estamos correndo a carreira nessa missão, que nós estamos vivendo essa missão. Como que eu vivo essa missão? É passando para o meu filho princípios que vai de acordo com a palavra de Deus. E nós não pregamos para os filhos, para a nossa família, com palavras. Não. A nossa missão, para mim e para você, é apresentar Cristo Jesus, é formar um caráter de um homem e de uma mulher de Deus através das nossas ações, das nossas atitudes. Então isso é o meu dever e o seu. Nós temos esse dever. E no dia do juízo final a gente vai ser cobrado por isso. Toda mãe, ela vai ser cobrada aquilo que ela ensinou o filho. Se foi algo bom, se foi algo ruim, se ela foi pedra de tropeço na vida dessa criança ou se ela foi pedra de edificação. Então que nós venhamos entender que para os nossos filhos não é o que nós falamos. Os nossos filhos, eles vão aprender o que nós fazemos. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui criada por um homem que ele não era o meu pai biológico. Mas hoje eu entendo quão preciosa eu fui para Cristo por ter me dado aquele pai. Porque eu tive uma referência de pai muito grandiosa, meu pai Cristino. Não era meu pai de sangue, mas era um homem de muita honra. Um homem de muito princípio, e eu carrego até hoje isso. Eu lembro das coisas que o meu pai fazia, como ele honrava a família. Ele foi casado com a minha mãe, que era minha avó, quase 50 anos. Esse casamento só findou quando ele veio a óbito. Então foi um casamento alicerçado na verdade, alicerçado nos princípios bíblicos, com caráter. Então o que eu levo do meu pai não é o que ele me dizia. O que eu levo dele, da minha mãe, é o que eles faziam. O que eles faziam. Eu lembro bastante.
do que eles faziam, quando eles davam uma ordem para um funcionário, aquilo tinha um peso. Eu tô com 37 anos, isso há 20 anos atrás. Então, assim, o que eu levo era o que meus pais faziam. Não era o que eles me diziam, né? Então, a nossa missão é essa. É apresentar Cristo com as nossas ações. E mostrando com atitudes que não se deve mentir. Mostrando com atitudes que devemos ser fiel a Deus, ao esposo e à nossa família. Mostrando com as nossas ações que somos pessoas centradas, pessoas sóbrias. Mostrando para eles com atitudes que quando a gente deve, a gente paga. Que a gente não faz negócio com mentira para poder se beneficiar. Eles têm que reconhecer e ver em nós uma pessoa a qual eles possam admirar. A qual eles possam se espelhar. Então, que você pegue esse dia, você mãe, você pai, porque tem muito pai também que é mãe, porque cria suas famílias, cria seus filhos. Hoje tem homens que tomou o lugar da mulher, que de repente cria ali seus filhos sozinhos. Então, que nós possamos entender que a nossa missão é implantar, fazer desses jovens, dos filhos, homens e mulheres de Deus. Lembrando que não é com palavras bonitas, não é com bom discurso, não. E sim nas nossas ações, no nosso secreto, dentro da nossa casa. Dentro de casa nós não pregamos com palavra. Dentro de casa não vale pregar com palavra. É com ações. Com ações. Não sei para quem Deus quer falar isso, mas você que de repente tem sido uma má pregação com as suas ações, se conserte e volte a pregar com ações boas, ações de vida. Porque essas gerações, os nossos filhos, estes jovens, essas crianças, são responsabilidade nossas. E amanhã, lá no juízo final, nós vamos prestar conta de qual foi a semente que nós plantamos. Qual foi a referência que nós deixamos. Qual foi o legado que nós deixamos para os nossos filhos. E que nós possamos entender que ser mãe é mais do que ser chamada de mãe. Ser mãe é ter a missão de levar homens e mulheres de Deus a ser grandes em caráter e também conhecer o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe e até uma outra oportunidade, se assim o Senhor me permitir.